Neste exato momento, a Moldávia rompeu as barreiras. A Transnistria recebe sinal verde para um contra-ataque contra Putin. Uma reviravolta inesperada. A Ucrânia fritou o inimigo na linha de frente. Os soldados do ditador não estavam preparados para isso. Em Pokrovshchina, as forças armadas da Ucrânia mostraram aos restos do exército russo onde os lagostins passam o inverno. Imagens chocantes mostram a Rússia em meio a um desastre. Apocalipse de neve, nocaute no apagão e combustível. Crise. Uma combinação que o Kremlin está lamentando neste momento. A Rússia ficou submersa no gelo. Será que Trump está a prejudicar a França? A Europa fez com que os americanos se arrependessem das extravagâncias do presidente. O impensável aconteceu na Chechênia. Uma nova explosão realmente ocorreu em Grozny. A dinastia dos Kadyrov abalou a rede. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Agora, Putin perdeu a Moldávia de vez. Todos os laços com o Kremlin foram cortados de uma só vez. Kishinev ousou e se libertou para sempre do jugo soviético. Moscou está furiosa. A Transnistria está escapando das mãos dos ditadores ao vivo na televisão. Isso é imperdível. A Moldávia firma uma aliança com a Romênia, marcando um grande avanço. Como isso influencia a situação no mundo e na Ucrânia? Falaremos sobre isso em detalhes em instantes. Às inúmeras derrotas estratégicas de Putin, soma-se agora também a Moldávia. Kishinev inicia oficialmente o processo de saída da Comunidade dos Estados Independentes, uma estrutura que, na região, é cada vez mais chamada de instrumento político do Kremlin. O ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Mihai Popchoy, declarou que o país não pretende mais permanecer na órbita da influência pós-soviética da Rússia. A República da Moldávia não será mais membro oficial da CEI. E esse processo já começou. Estamos falando imediatamente de 3 documentos-chave: o Estatuto da CEI de 1993, o Acordo sobre a Criação da Comunidade de dezembro de 1991 e o seu anexo. São esses documentos que juridicamente consolidam a participação do país na CEI. Recentemente tomamos essa decisão. O processo de aprovação já começou e no início da nova sessão parlamentar, os documentos sobre a denúncia desses acordos serão enviados aos legisladores. O governo espera concluir todos os procedimentos até meados de fevereiro, após o que a decisão final será tomada pelo parlamento. Assim, a Moldávia está, na verdade, abandonando um dos últimos formatos em que a Federação Russa poderia exercer influência. Atualmente, a Moldávia continua sendo um Estado no qual persiste a influência ativa dos serviços especiais russos. As tentativas de desestabilizar a situação têm um caráter sistémico. Este personagem específico Nesse contexto, as discussões sobre a escolha estratégica da Moldávia estão se intensificando, chegando até a um possível referendo sobre a adesão à Romênia. Para Chisinau, este é visto como o caminho mais rápido e legítimo tanto para a União Europeia quanto para a OTAN. 100 anos de negociações e procedimentos complexos. Para eles, na minha humilde opinião, essa é certamente uma das saídas mais óbvias nesta situação atual. Tendo um parceiro suficientemente forte pelos nossos padrões, como a Romênia, será muito mais fácil para eles se integrarem e economicamente também será mais simples. Esse cenário mudaria radicalmente a situação. O equilíbrio de forças ao redor da Transnistria. A região, que durante décadas foi um instrumento de pressão de Moscou, nas novas condições se transforma em um sério fardo para o Estado terrorista. Sem um corredor terrestre, sem uma conexão plena e sem apoio real do Kremlin. A Transnistria corre o risco de acabar em... O isolamento é o estado em que um indivíduo ou objeto se encontra separado de outros elementos, resultando na falta de contato físico ou comunicação. Esse fenômeno pode ser voluntário ou involuntário, impactando as dinâmicas sociais e o bem-estar psicológico de quem vivencia esse distanciamento no cotidiano. Infelizmente, tudo isso está chegando ao seu fim completamente agora. Dessa forma, a Moldávia está gradualmente estabelecendo um vácuo estratégico e isolado em torno da região separatista da Transnistria. E é exatamente esse o cenário que Moscou mais teme. Para todos nós na Ucrânia, isso representa uma ajuda fundamental, porque toda a extensão da nossa costa ucraniana estará muito mais protegida e segura. Diante dessa nova situação, estaremos em uma segurança muito maior.
não haverá ameaça vinda desse território. Transnistria, para a Ucrânia, ainda há uma presença lá. O exército russo. A perda da Moldávia não significa apenas mais um golpe diplomático, mas a destruição de toda a lógica da presença russa no sudeste da Europa. A região, que era vista como uma base de influência, está gradualmente saindo do controle do Kremlin. Um enxame de drones nas posições russas em Pokrovsk. O resultado não demorou a aparecer. O exército de Putin está desmoronando, não há substitutos para os soldados. O ditador está recrutando homens para o exército de todo o mundo, uma vergonha que ninguém jamais viu. O avanço do inimigo pelo campo tropeça, não na neve, mas em inúmeras falhas. Na região de Kharkiv, o inimigo também sofreu um grande fiasco. Mais detalhes sobre a vida na linha de frente hoje na reportagem a seguir. As Forças Armadas da Ucrânia gostam de vê-los correndo de um lado para o outro. Direção de Pokrovsk na linha de frente, região de Donetsk. A câmera GoPro de um soldado russo registra o momento em que um drone FPV atinge um grupo de ocupantes. O seu indicativo de chamada oficial é Carlson. No Carlson. Repito, o seu indicativo é Carlson. E esses dois nativos, um russo e um africano, se encontraram na Ucrânia. E talvez isso seja a última coisa que eles veem destinado especificamente para aquele indivíduo ou para aquela pessoa em questão, independentemente de seu género ou de sua identidade pessoal no momento. Esta é a verdadeira essência de la misma vida. Eles estão, na verdade, protelando o financiamento da fase ativa das hostilidades. Em primeiro lugar, trata-se do apoio material às Forças Armadas russas. O grupo de busca e ataque Charter controla o centro e o prédio da Câmara Municipal de Kupiansk. Os soldados continuam limpando a cidade da escória russa. No momento, as forças de defesa da Ucrânia estão realizando uma operação de ataque para eliminar os soldados russos restantes. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia bloquearam o avanço posterior dos ocupantes russos em direção à estação ferroviária-chave de Kupiansk. O lado ucraniano informa que os russos estão tentando contornar Vovchansk, na região de Kharkiv, realizando manobras ativas para expulsar as forças ucranianas da cidade. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia controlam as posições estratégicas na área das fazendas de Volchansky, impedindo que os ocupantes avancem profundamente em território ucraniano. E esses são combatentes do 422º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados, Luftwaffe. Eles estão desnazificando vigorosamente os ocupantes na direção de Zaporíjia. Neste momento, os ocupantes concentraram os principais combates nos flancos ucranianos. O grupo russo pretende criar um chamado pequeno caldeirão de cerco operacional às unidades ucranianas na área de Huliaipol. O principal ataque é na direção do povoado de Zelena, com a ameaça de avançar diretamente sobre Orikiv. As declarações do lado russo de que seus grupos de assalto se entrincheiraram nos arredores de Orikiv não correspondem à realidade. Peço pão. Essa inscrição na neve foi deixada por uma moradora de Konstantinivka, em Donetsk. A mensagem foi notada por um operador de drone, um militar com o codinome Maliuk, que levou pão e biscoitos para a senhora idosa. Em resposta, ela deixou outra mensagem na neve, desta vez já com um agradecimento. Urgente, a Rússia está rapidamente entrando em modo de sobrevivência. Kamchatka está afundando em montes de neve, isolada da vida. Belgorod está na escuridão e no frio. A luz desapareceu com um simples apito dos nossos. A infraestrutura está desmoronando. Moscou sente. A catástrofe está respirando em seu pescoço. Golpes decisivos das Forças Armadas da Ucrânia. A guerra está voltando para casa junto com sirenes e pânico. E, para finalizar, escassez de combustível, filas, restrições, caos. E, ao que parece, isso é só o começo. O que, afinal, a Federação Russa está escondendo em seu território neste exato momento? Falaremos sobre isso em instantes.
Na Rússia é um verdadeiro Armagedon. Geadas de até menos 60 graus, nevascas anormais e total despreparo dos serviços públicos. O apocalipse de Belorechensky. Está tudo coberto de neve. As pessoas derretem neve para beber água e ficam em apartamentos com temperaturas negativas. Enquanto isso, as autoridades estão simplesmente escolhendo ignorar todos os problemas e as dificuldades que surgem, agindo como se nada estivesse acontecendo e evitando enfrentar a realidade dos fatos. Meu Reels, as pessoas aqui estão morrendo, congelando. Vocês são normais? Não, nenhuma equipe vem pra cá. Todas as estradas estão cobertas de neve. As pessoas simplesmente não conseguem sair. Em Belgorod, após os bombardeios, houve um blackout. Tudo o que o governador conseguiu fazer foi pedir às pessoas que saíssem ou comprassem geradores por conta própria. Não. É isso. É isso. Sim. Se houver falta de energia térmica e elétrica, vamos transferir as pessoas para aqueles municípios que possam receber tal quantidade de pessoas ou movê-las para outras regiões. Se for possível, levaremos as crianças para parentes onde haja aquecimento e eletricidade. Mas nem isso vai ajudar, porque ainda há filas nos postos de gasolina. Falta de combustível. Estamos nos trens por causa da gasolina. Belorechensky, 2 de janeiro. Único posto com combustível. Espero que cheguemos à nossa vaga na fila. Já esperamos há 1 hora. E não são só as cidades do interior. Em Serpukov, nos arredores de Moscou, uma subestação elétrica pegou fogo após um bombardeio. E, infelizmente, toda essa vasta parte da cidade acabou ficando completamente sem energia elétrica. Digamos assim, o laço ao redor de Moscou está se apertando cada vez mais. Ainda não é Moscou. Mas na região de Moscou já está ficando muito animado. Bem, há apagões em Belgorod, em Briansk, vocês já sabem. E aqui em Serpukov atingiram a subestação, a cidade ficou sem energia, assim como várias localidades próximas. E não é apenas uma subestação, a 3,5 quilômetros fica uma unidade militar das forças de mísseis da Rússia, uma academia onde treinam especialistas em mísseis. Um verdadeiro apocalipse em Kamchatka. A neve está literalmente soterrando prédios inteiros de apartamentos. O que as autoridades estão fazendo nesse momento? Um mistério. Eles nem sequer tentam salvar as pessoas. Moradores... Nem sei se tiveram sorte ou não, mas pelo menos não precisarão fazer nenhum esforço extra para voltar para casa. Chegaram de pé, ou melhor, sentados. Como é por dentro? Buraco. Uma verdadeira armadilha de neve para pedestres. Mas e se entrar no prédio não é problema, mas sair subindo essa ladeira ou deslizar sentado, isso não é tão fácil. Finalmente está pronto, agora você tem uma liberdade completa e total. E essas são regiões onde praticamente não chegam drones ucranianos. Os serviços públicos lá estão quase totalmente ausentes. E as linhas de transmissão de energia não aguentam. E consertá-las também... É absolutamente impossível e completamente inviável realizar tal tarefa sob as condições atuais, pois os obstáculos que enfrentamos são simplesmente insuperáveis e não permitem qualquer margem para sucesso ou progresso significativo neste momento específico da nossa jornada. A torre ficou sem energia. O que eles estão tentando puxar não está claro. Nas pontes, completamente. Nem chegaram a consertar os danos. Lá adiante é que estão os danos. E claro, há muitos problemas também nos territórios temporariamente ocupados. Lá, onde os adeptos do mundo russo prometeram uma vida maravilhosa, as pessoas também estão congelando. Por favor, nos ajude. Estamos apenas sobrevivendo. Estamos simplesmente à beira da sobrevivência. Considerando que é inverno e está muito frio, há neve no chão. As pessoas estão sobrevivendo, passando 10 horas sem eletricidade. Mas é possível aguentar tudo. Especialmente se na televisão todos os dias contam como a Rússia é grandiosa e poderosa.
Estamos felizes, não estamos contentes por viver na Rússia. Por outro lado, definitivamente não queríamos. Gostamos de tudo. Estamos felizes, estamos orgulhosos e ainda não há externalização. Ou seja, você vai para a Nanina e... Nada além de que, para apagar as luzes em um país vizinho, você tenha que ficar sem luz e aquecimento, e coberto de neve até o teto. A França foi a primeira a cair sob o jugo da ira divina. Os Eventuais estão em agonia, demolindo a Europa. O choque da Groenlândia nublou a mente do chefe da Casa Branca. Finalmente. A jogada final de Washington que faz os olhos lacrimejarem. A UE está arregaçando as mangas e vai pressionar os americanos. A política econômica está agora surtindo efeito como um bumerangue. Afinal, quem está sendo mais prejudicado por Trump e o que realmente pode significar sua fúria para a América? Não perca as primeiras previsões. Os EUA, ao que parece, estão iniciando uma nova guerra. Mas não contra o Irã, Cuba ou o Kremlin, e sim, por algum motivo, contra seu principal aliado, a Europa. O iniciador do conflito é o próprio Donald Trump. O presidente americano mais uma vez ameaça o Ocidente com tarifas infundadas e sanções draconianas. Trump é uma pessoa extremamente vaidosa. Na verdade, ele deseja intensamente alcançar grande poder, fama, reconhecimento e algo mais. Mais uma vez, sem conseguir o que queria, Trump recorreu à sua tática favorita da cenoura e do chicote. Desta vez, quem acabou sendo alvo foi o presidente da França, Emmanuel Macron. Este último recusou o convite de Washington para integrar o Conselho de Paz, pelo que Trump ameaçou todos os franceses. Se eles decidirem agir de forma hostil, vou impor tarifas de 200% sobre o vinho e o champanhe deles. E eles vão ceder. As tarifas como instrumento de pressão já se tornaram rotina para o presidente americano. A chantagem tarifária está sendo ativamente utilizada por Trump por causa da Groenlândia. Assim, os americanos estão impondo tarifas adicionais sobre as importações da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda. E também da Finlândia, porque esses países são contra os EUA assumirem o controle da Ilha Verde. Trump anunciou a introdução de tarifas de 10% sobre todas as importações desses países já a partir de 1º de fevereiro. E a partir de 1º de junho de 2026, as tarifas serão aumentadas para 25%. E essa manobra, ela é tão estranha, ou seja, muitas declarações verbais e informacionais, muita agitação, e o resultado, ao que me parece, é basicamente nenhum até agora. Agora não há absolutamente nenhuma dúvida de que 2026 será um ano muito, muito interessante. Mas acho que se a Europa for decisiva, os Estados Unidos vão recuar aos poucos. Qual que é o ponto principal aqui? A resposta do Ocidente não tardou a chegar. A UE já está considerando a introdução de tarifas retaliatórias contra produtos americanos. Para isso, uma cúpula de emergência está sendo convocada em Bruxelas, marcada para 22 de janeiro. Lá, os países da União Europeia podem aprovar e impor tarifas sobre produtos dos EUA no valor de 93 bilhões de euros. Ou limitar o acesso das empresas americanas ao mercado em resposta às constantes ameaças de Trump. As novas metas de Trump para os países europeus podem se tornar um catalisador para uma maior coesão política na Europa. Já a sociedade americana está sendo dividida pela política atual da Casa Branca. Nem todos os estados somos a favor do início desta operação. Refiro-me à população, mas também às nações americanas. Bem, as elites políticas também. Muitas pessoas assistem Trump. Ele bate os pratos na máquina de lavar a louça e então faz uma pergunta. Essa pergunta é extremamente simples. Quem se beneficiará, em última análise, com a guerra tarifária de Trump? Assim, de acordo com os economistas, as tarifas impostas pelo presidente dos EUA sobre os produtos europeus serão as que sofrerão maior impacto.
Eles mesmos todos Americanos are a popular coffee drink made by diluting espresso shots with hot water. This process creates a beverage with the complex flavors of espresso, but a strength similar to drip coffee. The drink originated during World War II when American soldiers in Italy added water to local espresso to mimic the coffee from home. Apesar da retórica do governo do Zikawa, o custo das taxas de importação americanas, como se constatou, não recai sobre os ombros dos importadores. Nos Estados Unidos, 96% dos encargos aduaneiros são suportados pelos consumidores. A alegação de Trump de que essas tarifas são pagas por outros países. Mito. Os dados mostram o contrário. Os exportadores estrangeiros não reduziram os preços para compensar as tarifas alfandegárias. As empresas americanas enfrentaram margens de lucro cada vez menores e os consumidores finais... Observamos recentemente diversos aumentos significativos nos preços de produtos e serviços essenciais no mercado. Esta tendência de inflação impacta diretamente o poder de compra dos consumidores e altera o planejamento financeiro das famílias. Mas, apesar desse cenário desafiador e complexo que enfrentamos atualmente... Será que as novas tarifas de Trump vão durar muito tempo? Analistas financeiros concordam que não. Muito provavelmente, os Estados Unidos cancelarão as medidas antes mesmo do anúncio feito pelo chefe da Casa Branca. E tudo isso porque os países da União Europeia possuem títulos e ações americanas no valor de 8 trilhões de dólares. A Europa é o maior credor dos EUA. E, em caso de deterioração das relações, a UE pode reduzir significativamente seus ativos nos Estados Unidos. E a taxa de câmbio do dólar entrará em colapso. E Trump claramente não tem interesse nisso. Choque. Isso veio à tona pela primeira vez. Kadyrov roubou Putin às escondidas. Um esquema que vale centenas de milhões de rublos. O clã Kadyrov concebeu o plano e já começou a implementá-lo, o que deixará o Kremlin furioso quando souber disso. A criança possui um castelo inteiro. E tudo isso graças ao pai, o chefe da Chechênia. E, além disso, a doença do chamado soldado de infantaria de Putin e a repercussão do acidente de trânsito envolvendo outro de seus filhos. Parece que um golpe está se formando em Grozny. Como isso vai terminar? A seguir. Aqui estão os primeiros detalhes fundamentais que você precisa saber sobre este assunto. É fundamental que continuemos a avançar com determinação e foco constante, superando todos os obstáculos que surgirem no nosso caminho para alcançarmos os objetivos pretendidos com sucesso absoluto e total segurança em cada passo dado nesta jornada importante. O motivo da discussão foi a informação de que uma mansão de luxo foi descoberta em Grozny, oficialmente registrada em nome de um filho de 9 anos, Ramzan Kadyrov. O segundo filho de Kadyrov, Abdullah Ramzanovich, acabou se tornando o líder da orquestra. Ele possui um terreno de 4.000 metros quadrados. De acordo com dados dos registros imobiliários, trata-se de uma casa em um dos bairros mais prestigiados da cidade. A apenas alguns minutos da residência do chefe da República. A área da propriedade é de 1.000 metros quadrados. O custo é estimado em centenas de milhões de rublos. A criança tornou-se formalmente proprietária do imóvel há alguns anos. Inicialmente, o imóvel foi alugado e, posteriormente, passou a ser de sua propriedade. Uma casa com uma área de quase 2.000 metros quadrados. E tudo estaria bem, se não fosse pelo fato de que Abdullah Kadyrov tem apenas 9 anos. E ele se tornou proprietário do palácio quando tinha apenas 7 anos. A terra foi presenteada a ele por seu próprio pai, Ramzan Kadyrov. Além disso, o chefe da Chechênia, a julgar pelos vazamentos, alugava esse terreno. Mas o filho de Ramzan, de alguma forma, recebeu a terra diretamente como propriedade. O interesse por esta casa surgiu não apenas por causa da idade do proprietário. Nas proximidades há mais 2 mansões luxuosas que, segundo os mesmos dados, pertencem aos filhos mais velhos de Kadyrov, Ali e Adam. No total, trata-se de imóveis no valor de mais de 1 bilhão de rublos, registrados em nome de menores de idade ou membros muito jovens de uma mesma família. É assim que, por satélite, parece a casa do filho de 18 anos do chefe da Chechênia. A área desta mansão é superior a 2.000 metros quadrados. Altura 4 andares. O custo é de 750 milhões de rublos. A casa de Adão está localizada na rua Kisha Shavkalova.
A mansão se destaca entre as demais casas. É claramente visível em fotos de satélite. E tudo isso está acontecendo na sequência de outro incidente de grande repercussão, um acidente recente envolvendo Adam Kadyrov, de 18 anos. De acordo com informações divulgadas na mídia e em canais do Telegram, ocorreu um grave acidente de trânsito em Grozny envolvendo uma comitiva na qual estava o filho do chefe da República. Foi relatado que vários carros colidiram. Houve feridos na colisão e, segundo dados não confirmados, um motorista da equipe de escolta morreu. Segundo algumas informações, os ferimentos foram leves. De acordo com outras fontes, foi necessária assistência médica urgente e possível transporte para fora da região. Essa é uma situação que se tornou extremamente frequente e habitual. Aconteceu exatamente assim. Durante a estação do verão do ano que passou, o filho de Ramzan Kadyrov saiu dirigindo em alta velocidade para a aldeia vizinha e atropelou 2 estudantes enquanto estava em movimento. Após esses acontecimentos, estão se tornando cada vez mais frequentes as notícias sobre o estado crítico do próprio Ramzan Kadyrov. De acordo com informações que circulam na mídia e em canais fechados do Telegram, o chefe da Chechênia tem sérios problemas nos rins, chegando até mesmo à falência dos órgãos. Fontes afirmam que Kadyrov está sob constante supervisão médica há bastante tempo e suas aparições públicas tornaram-se raras e cuidadosamente controladas. Ramzan Kadyrov está à beira da morte. Seus rins falharam. Essa notícia sensacional foi divulgada pela inteligência da Ucrânia no início de janeiro. Segundo os serviços secretos, o chefe da Chechênia foi submetido à diálise. Na sua clínica particular na Chechênia, reuniram-se membros do clã familiar. E o Kremlin começou ativamente a procurar um substituto para Kadyrov. É justamente nesse momento que a sequência de eventos começa a parecer estranha demais para ser uma coincidência. Quando o chefe da região, que de fato construiu um sistema de poder personalizado, se encontra entre a vida e a morte, seu círculo mais próximo, incluindo seus próprios filhos, de repente se vê no epicentro de escândalos, acidentes e atenção redobrada. Será isso uma coincidência ou o início de uma redistribuição de poder em uma das repúblicas mais fechadas da Rússia? A questão permanece em aberto. Isso é tudo sobre Tyumen. Eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima.